Olá, meus alunos, bem-vindo a mais uma aula de língua portuguesa. Hoje nós iremos estar abordando sobre a ordem direta e a ordem inversa das palavras numa frase. Essa parte da gramática ela é chamada de sintaxe. O que nós temos que observar primeiro? Como que o sujeito se posiciona na frase, ou seja, a disposição do sujeito na oração. O sujeito, na verdade, ele determina a ordem dos elementos essenciais da oração. O que é a oração? É o enunciado linguístico cuja estrutura caracteriza-se pela presença de um predicado. Então, olha só, a oração ela é um enunciado linguístico que gira em torno de um verbo. Ou seja, não é oração se não tiver verbo, ok? Geralmente, a oração ela apresenta um sujeito, o qual, juntamente ao predicado, forma os termos essenciais da oração. Então, aqui nós temos 3 informações importantes. A primeira, para ser oração, tem que ter um verbo. A segunda, que a oração ela vai ter um sujeito, que é aquele que pratica a ação. E ela vai ter o predicado, que é o que se fala sobre o sujeito. Então, o sujeito é o termo a qual o verbo e o restante da oração referem-se. Olha o exemplo aí, ó. As carteiras estão cada vez mais caras. Observa, aí eu pergunto ao verbo. O que estão cada vez mais caras? Qual será a resposta? As carteiras. Então, o sujeito dessa oração, no caso aí, é as carteiras. Uma dica é, sempre pergunte ao verbo que você vai encontrar o sujeito, ok? Já o predicado, ele informa as ações pelas quais passam o sujeito. Olha o exemplo. As carteiras estão cada vez mais caras. Nós já vimos anteriormente que as carteiras é o sujeito. Então, todo o restante vai ser o predicado. E lembrando que o verbo ele vai aparecer sempre no predicado. Nessa oração aí, nós vamos ter estão cada vez mais caras, vai ser o predicado. Observa o verbo aí, estar. Uma frase ela pode aparecer também na ordem direta. O que é essa ordem direta? A ordem direta, o sujeito ele é disposto na oração antes do predicado. Então, quando tiver uma oração onde aparece sujeito mais predicado, você pode dizer que a ordem dessa oração ela é direta. Olha os 2 exemplos que eu coloquei para vocês. As mães preocupam-se muito com os filhos. Eu pergunto ao verbo, quem se preocupa muito com os filhos? Qual vai ser a resposta? As mães. Então, as mães é o sujeito e todo o restante da frase é o predicado. Lembrando que o verbo vai aparecer sempre no predicado, jamais no sujeito. Outro exemplo, os perfumes me dão alergias no pescoço. Eu pergunto, o que me dão alergia no pescoço? Qual será a resposta? Os perfumes. Então, os perfumes é o sujeito da oração. Todo o restante é o predicado. Lembrando que o verbo vai aparecer sempre no predicado. Nesse caso aí, é o verbo dar. O sujeito ele pode aparecer também na ordem inversa. O que é essa ordem inversa? É quando o sujeito ele aparece depois do predicado, ou até mesmo no meio da frase. Um exemplo aí, ó. Arrombaram a janela com a maior facilidade os bandidos. Então, eu pergunto, quem arrombaram a janela com maior facilidade? A resposta vai ser os bandidos. Então, observa aí que nessa frase, o sujeito ele apareceu depois do predicado. Isso é a ordem inversa. Pediram desculpa os alunos do 3º ano. Quem pediram desculpa? Os alunos do 3º ano. Observa que o sujeito apareceu depois do verbo. Precisam ser pintadas essas paredes. O que precisam ser pintadas? Essas paredes. Concluindo, a ordem direta, que foi vista anteriormente, é quando o sujeito aparece antes do predicado, e a ordem inversa é o contrário disso, o sujeito aparece depois do predicado. Pode ocorrer também do sujeito aparecer no meio do predicado. Vamos ver os exemplos aí, ó. Apavorados, os passageiros desceram do avião. Então, observa que os passageiros, que é o sujeito, apareceu bem no meio do predicado, porque apavorados desceram do avião faz parte do predicado. Outro exemplo, despreocupados, os alunos fizeram a prova de recuperação. Observa aí que os alunos, que é o sujeito, apareceu no meio do predicado. E aí tem uma atividadezinha para vocês. No número 1, eu coloquei algumas frases para vocês
encontrar a ordem inversa dela, tá? Então, qual vai ser sua tarefa? Colocar elas na ordem direta, apontar o sujeito e destacar o núcleo do sujeito. Faça no caderno de português. Na número 2, nas frases seguintes, aponte o sujeito e classifique morfologicamente a palavra que funciona como núcleo. Então, o que eu quero que vocês façam aí? Localize o sujeito, você vai classificar esse sujeito, se ele é simples, composto, indeterminado, oculto, ou oração sem sujeito, que nós já trabalhamos anteriormente. Ah, não lembro. Vai lá e dá uma assistida nas videoaulas ou pesquisa no Google, né, que ele está aí para isso. O número 3, vocês irão estar analisando essas frases aí. E na 4 aí, qual sujeito, você vai analisar essa oração e vai colocar aí qual o sujeito da primeira, qual o sujeito da segunda oração. Aí eu finalizo com esse Salmo 1, versículo 1 e 2. Como é aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta à roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor e na lei medita dia e noite. Então, o que isso aí quer dizer? Que nós devemos seguir os nossos valores. Muitas pessoas, às vezes, mudam os seus valores para seguir outras pessoas. Então, muito cuidado quanto a isso, muito cuidado com as influências negativas. E porque você tem que pensar que todas as suas ações têm uma consequência. Então, se for uma ação boa, a consequência vai ser boa. Se for uma ação ruim, a consequência vai ser ruim. Um abraço e até a próxima.